12ª mensagem. A força entre as partículas do campo ainda é desconhecida da ciência, mas é a responsável pela existência da massa e indiretamente pela gravidade. A compreensão completa do conceito de massa só será possível depois que a ciência desenvolver uma teoria da estrutura da matéria baseada no holograma. A massa será então entendida como a transformada de uma propriedade do holograma. O valor da massa, como vimos, depende do tipo de quark, M ou L, na partícula atômica, e o sinal da massa depende do sinal das partículas elementares do campo. Uma massa grande significa que a partícula está mais ligada ao campo, tem mais inércia, sendo os quarks M e M negativo os responsáveis por essa força. Uma massa pequena, como a do elétron, está associada aos quarks L e L negativo. Estas duas famílias de quarks são também formados por partículas elementares às quais estão associados o campo gravitacional e o campo, ainda não bem conhecido, da força fraca. A interação das partículas elementares L e L negativo com as partículas H e M são fracas em comparação com a interação das partículas M e M negativo entre si e entre as partículas H positivo e H negativo. A equivalência entre massa e energia pode ser aqui ampliada se considerarmos que as partículas elementares H positivo e H negativo estão relacionadas com a constante H pela quantidade N de pares destas partículas por ciclo de onda H igual a positivo e negativo N vezes H positivo e negativo. As partículas elementares por si só não possuem massa, mas, quando passam a fazer parte de uma partícula atômica, como no aumento de energia da partícula, elas contribuem para a renormalização e para o aumento de massa devido aos quarks M ou L do campo que serão absorvidos para compensar o aumento de pares H positivo e negativo. Não estamos falando da massa aparente da teoria da relatividade, mas sim de um real aumento de massa. A massa aparente depende do movimento do observador e o que estamos nos referindo aqui é o aumento de massa relativamente ao campo, considerado como em repouso relativo local. As partículas e o campo, quando em movimento relativo acelerado, estão constantemente trocando partículas elementares. Esta troca já foi observada como jatos em colisões de partículas de alta energia. Para uma dada frequência V, com energia do fóton E igual a N vezes H positivo e negativo vezes V, temos um acréscimo de massa equivalente dado por E igual a positivo e negativo delta M vezes C ao quadrado. Note-se que não mencionamos aqui massa de repouso do fóton por não fazer sentido. A energia adicionada aparecerá, como dissemos acima, como um acréscimo de massa na partícula atômica. Substituindo, vemos que o acréscimo de massa delta M é dado por delta M igual a N vezes H positivo e negativo vezes V sobre C ao quadrado. Consideremos agora a desintegração de um muon. U positivo igual a E positivo mais V mais M e M negativo. U negativo igual a E negativo mais
V mais M e M negativo. O meson tem 207 M e gera um elétron e neutrino sem massa. Além de mesons M e M negativo ainda não detectados que voltam para o campo levando consigo a diferença de massa. Da mesma forma, I positivo igual a U positivo mais V mais M e M negativo, Pi negativo igual a U negativo mais V mais M e M negativo. Muons e pions são elétrons com grandes acréscimos de quarks M e M negativo. As partículas atômicas com alta energia também usam esse mecanismo para armazenar energia. A maior parte dos mesons que se desintegram em elétrons liberam inúmeros pares M e M negativo e H positivo e H negativo, em frações muito pequenas para serem detectadas, já que possuem carga e massa nula. Estes pares se incorporam ao campo ou dão origem à renormalização da física. A massa negativa do elétron, como já vimos, é interpretada como massa positiva. Sua energia, de fato, é positiva, pela absorção de fótons materiais que se tornam em pares H positivo e negativo da renormalização. Na levitação da matéria juntamos partículas M negativo embaixo dos corpos e partículas M em cima, anulando assim o efeito gravitacional, ou a massa do corpo em relação ao campo material, isolando as partículas M da matéria do campo M do mesmo tipo. As partículas M negativo parecem não ter existência no mundo material, podendo ser interpretadas como buracos, dando a interpretação análoga de flutuação ou empuxo com relação ao campo gravitacional. O campo gravitacional é menos denso de M negativo e mais denso de M na direção do centro da Terra. O empuxo assim é em relação à densidade do campo gravitacional material. Campinas, 1 de maio de 1995.